Fala, amigas e amigos a mil por hora, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT, o nosso Throwback Thursday. Nessa quinta-feira, nas quintas-feiras aqui no canal, sempre recordamos fatos marcantes, personagens do automobilismo e da moto velocidade em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Tudo que se move, tudo movido a paixão, a combustão, pneu, gasolina, nossa, e também histórias e pessoas que se foram. E lógico, não podia deixar de ser outro o assunto dessa quinta-feira que não Loli. Carlos Alberto Reutemann vai ser homenageado pelo canal nessa quinta-feira. Loli, que lutou muito contra problemas de saúde, estava tendo várias hemorragias digestivas nos últimos anos, mas a saúde muito abalada, já entrado quase nos 80 anos. Carlos Alberto Reutemann não resistiu e morreu na sua Santa Fé, na sua cidade, na sua província natal. Carlos Reutemann, que foi um dos grandes pilotos argentinos, sul-americanos e também mundiais, porque fez muita coisa bonita na Fórmula 1 e a gente vai recordar grande parte da carreira do Reutemann a partir de agora. O Carlos teve uma carreira no automobilismo regional e, com o apoio do governo de seu país, através de uma verba bastante significativa da Yacimientos Petrolíferos Fiscales, da YPF, que era estatal do petróleo da Argentina, que era uma companhia muito poderosa no final dos anos 60 e início dos anos 1970, o Reutemann e o Carlos Ruesch, que era um outro piloto que depois viraria engenheiro, inclusive trabalharia na própria Stock Car aqui no Brasil, os dois migraram do automobilismo local para o internacional e foram direto para a Fórmula 2 europeia. A Fórmula 2 europeia era a antessala da Fórmula 1 naqueles tempos, e era tremendamente competitiva, mesmo com carros com motores de 200 e poucos cavalos, motores 1.6, 210 HP no máximo, mas era um campeonato muito forte, né? Tanto que era disputado por pilotos da própria Fórmula 1, como Jochen Rindt, por exemplo, Clay Regazzoni, o Jack Hicks, Dieter Quester também correu durante uma época lá, embora não tenha sido um piloto regular da Fórmula 1. O Emerson Fittipaldi passou pela Fórmula 2 antes de entrar na Fórmula 1, exatamente naquele ano de 70. François Sever, Ronnie Peterson. Então vejam o nível da Fórmula 2. Gran Hill, Henri Pescarolo, olha o nível que o Reutemann encontrou na Fórmula 2 europeia. E ele começa com a equipe Brabham, faz uma campanha razoável na primeira temporada, e na segunda ele é vice-campeão europeu, só perdeu para o Peterson. Peterson era piloto oficial da March e o Carlos andava ainda com o modelo Brabham BT38. E ele correria também em 72 pela equipe Rondel Moto, do Ron Dennis e do Neil Trundle, né, que foi uma equipe que quase chegou à Fórmula 1. Mas nesse ínterim, o Reutemann, que já estava perto de completar 30 anos, estreia na Fórmula 1 e já com pole position. Com o modelo BT34 Pata de Lagosta, o Reutemann estronda. É um dos raros casos da história de mais de 70 anos da Fórmula 1 de um piloto que estreia largando da pole position. E efetivamente é um primeiro ano de estudos para o Carlos, na categoria máxima, e aí o talento dele começa a ser melhor observado. No segundo ano, com o modelo BT42, com um projeto do Gordon Murray, que era um carro tremendamente inovador, com tanque em formato de pirâmide. Era um carro com uma aerodinâmica bastante peculiar. E a primeira vitória do Reutemann acontece em 74, em Kyalami, no Grande Prêmio da África do Sul. Ele, que era o piloto principal do time, passa a dividir atenções a partir da segunda metade do campeonato com o moco, o José Carlos Patti, e a Brabham cresce muito. O Reutemann briga em 75 para tentar ser campeão, mas não faz pontos suficientes para incomodar o Lauda, que acabaria vencedor daquele ano, e o Emerson Fittipaldi, que foi o vice. Mas pelo menos o Reutemann acaba em terceiro lugar e dá um destaque para a Brabham, com algumas performances muito boas. O Carlos, inclusive, ganha o GP da Alemanha em Nürburgring, naquela temporada de 75. O grande detalhe é que o Bernie Ecclestone assina um contrato para receber motores exclusivos da Alfa Romeo.
Alfa Romeo que se retirava do Endurance e o motor casava com a Fórmula 1, quer dizer, o motor cabia. Era um motor de 12 cilindros, estava dentro do regulamento. O problema era a configuração desse motor. Era um motor de 12 cilindros opostos, não era um V12, eram 12 cilindros opostos, era o chamado Boxer. Então era um motor muito mais largo, pesado e comprido, embora fosse o motor mais potente da Fórmula 1 na época. Tinha 520 cavalos contra 490 do Cosworth, que era usado no Brabham BT44. O Gordon Murray ele faz o primeiro carro dentro do regulamento válido para partir do GP da Espanha em Jarama, que aboliu o periscópio. O BT45 não tinha o periscópio como a grande maioria dos carros até a prova da Espanha. Mas era um carro muito difícil e o Reutemann se desmotivou na Brabham. Ele preferia jogar golfe, por exemplo, a ficar treinando que nem um maluco, como o Moco fez, para tentar arrancar algum desempenho daquele carro. E o próprio Reutemann começou a forçar a sua saída da equipe. Tanto que no meio do campeonato, os dois perdem a paciência, Bernie e Carlos. E o Carlos acaba sendo liberado do contrato, ele tinha um contrato por cumprir, e acaba liberado antes do fim da temporada. O grande problema é que o Carlos assina com a Ferrari, e o Lauda tinha sofrido um acidente grave dele no Nürburgring, e gozado, o Lauda não gostava do Reutemann. Não sei qual a razão que o piloto austríaco não gostava do argentino. Mas certo é que o livro do Tom Rigton, o Corrida para a Glória, narra, né, que dentro dessa perspectiva de ser substituído no final da temporada, o Lauda se recusou a ceder o lugar para o Reutemann. Tanto que o Daniele Audetto, que desgostava do Lauda, para vocês verem como era o jogo político, o jogo de bastidor da Fórmula 1 daquela época, o Daniele Audetto é obrigado a dar ao Reutemann uma satisfação depois de ter escalado o piloto argentino para correr no Grande Prêmio da Itália com o terceiro carro e dizer que não ia precisar mais dos serviços dele, pelo menos em 76, mas que em 77 ele voltaria porque o Clay Regazzoni ia ser demitido. E o Lauda tinha mais um ano de contrato por cumprir. Lauda que era o piloto mais bem pago da Fórmula 1 naquela época. E muitos outros pilotos tinham impressões díspares do Reutemann, né? Por exemplo, o Emerson Fittipaldi dizia que ele era o piloto que ele tinha como referencial de bom desempenho na pista. Quando o Reutemann virava um tempo muito rápido, ele queria saber quanto que o argentino estava virando, que era para ver se ele conseguia superar. É uma coisa curiosa. A outra é o outro irmão do Emerson, o Wilsinho, o Tigrão, que conviveu com o Reutemann 2 temporadas na Brabham, 72 e 73, e mais o GP Presidente Médici no Brasil em 74. Era curioso o Wilsinho dizer que o Reutemann era um piloto de personalidade estranha. E de fato, quando você analisa o que o Carlos fazia dentro da pista, era dúbio, porque o Reutemann, quando estava nos melhores dias, ele era imbatível. Quando estava inspirado, era nossa, botava todo mundo no bolso. Mas quando se apagava, minha Nossa Senhora, eu vi cada resultado do Reutemann nos anos 70 que é inacreditável, que até Deus duvida que o argentino andava tão mal. Mas aconteceu. Então, liberado do contrato com a Brabham, ele assina com a Ferrari e em Maranello, defendendo a casa de Maranello até 78, ele ganhou 5 provas. Inclusive, venceu 2 vezes seguidas o GP do Brasil, em 2 pistas diferentes. Ganhou a corrida de Interlagos em 77 e ganhou no Rio de Janeiro, na primeira vez que a Fórmula 1 veio ao Brasil, a Jacarepaguá, desculpe. O Brasil também, né? Ele venceu também a primeira vez que a Fórmula 1 esteve no Brasil em 72. Tá? Então, corrigindo, foi a primeira vez no Rio, em 1978, andando de Ferrari. E foi mais um campeonato que o Reutemann bateu na trave. Terceiro colocado, atrás do Andretti, atrás do Ronnie Peterson, que foi vice pós-mortem. Então vem a Lotus, que era a equipe da Fórmula 1, com o carro asa, com o Lotus 79. O grande detalhe é que a Lotus não se acertou com o modelo 80. O Reutemann outra vez não testou o carro, né? Se recusava a andar naquele carro. E as outras equipes superaram a Lotus em termos de performance, principalmente a Williams. A Ferrari também, com Villeneuve e George Scheckter. A Ligier, que teve um início de campeonato fabuloso naquele campeonato. A Renault ganhou corridas com o Jabouille, foi a primeira vitória de um carro com motor turbo. E o Reutemann, que teve um início de campeonato muito interessante na primeira metade, fez todos os seus pontos, 4 pódios com a Lotus e depois não fez mais nada. E ele tinha um contrato de longo compromisso e foi decidido em comum acordo que haveria uma rescisão. E isso liberou o Carlos aí para uma outra equipe
que tinha aberto uma vaga com a saída de um dos seus pilotos. A Williams liberara o Clay Regazzoni, já era considerado um piloto decadente na Fórmula 1, né, que ganhou inclusive a primeira prova da história da equipe em Silverstone em 79, e o Carlos assume o lugar do Clay Regazzoni no carro número 28. E faz também mais uma boa temporada, termina o campeonato muito bem colocado, ganha o GP de Mônaco, faz mais um ano muito forte, e aí fica aquele sentimento, será que o Reutemann realmente era piloto com estofo de campeão? Fica essa dúvida, sempre ficou essa dúvida. E em 81, custasse o que custasse, o Carlos achou que era a vez dele, porque o Alan Jones tinha vencido o campeonato em 80, ele falou, poxa, 81 é a minha vez. Mas tinha um problema. O Frank Williams não soube administrar o fato de ter dois pilotos que começaram a lutar um contra o outro. Isso, aliás, sempre foi uma falha do Frank. Não soube administrar também, anos depois, Piquet contra Mansell. Então, a primeira crise que ele teve que tentar apagar foi Jones e Reutemann. E aí eu digo isso por quê? Porque teve um episódio do GP do Brasil de Fórmula 1 em Jacarepaguá, 29 de março de 81, em que a equipe deu placa de boxe para inverter posição. Para trocar, para botar Jones na P1 e Reutemann na P2. O Reutemann tinha largado desde a primeira volta como líder e dominou a corrida e comandou a prova. Era muito ruim que o Reutemann cedesse a posição para o Alan Jones. E isso não aconteceu. O argentino continuou na frente e na frente terminou. Eu fui àquela corrida com o Arquibaldo, né? Pela primeira vez na minha vida. Foram 5 GPs do Brasil que eu acompanhei ao vivo e esse foi o primeiro. Eu estava na arquibancada F, que não era uma arquibancada coberta. Eu tomei chuva até a alma. Era um dia de muita chuva. E foi duro, viu? Ouvi e dale lole, porque na minha arquibancada tinha argentino. Paciência, o Piquet deu troco em Buenos Aires depois de uma atuação horrorosa no Brasil. Na corrida seguinte o Piquet ganhou, depois em San Marino o brasileiro também venceu e o Reutemann ganhou o GP da Bélgica em Zolder. E foi um campeonato que o Reutemann, até Silverstone, dominava e dava pinta de que seria campeão. Faltando 6 corridas para acabar a temporada, o Carlos tinha 43 pontos e o Nelson 26. E nas últimas 6 corridas, com uma vitória em Hockenheim, um segundo lugar em Zandvoort, uma passagem belíssima em cima do Alan Jones no final. Terceiro lugar em Zeltweg, um sexto lugar em Monza. Detalhe, o Nelson era terceiro quando o motor do carro dele explode na última volta. E ele estava na frente do Reutemann. Quinto no Canadá, quinto em Vegas. Olha os resultados do Reutemann nas últimas 6 provas. Ele termina o GP da Itália em terceiro, exatamente herdando a posição do Piquet, e é quinto em Zeltweg. 4 abandonos em 6 corridas. Quebrou na Alemanha, bateu com o Lafitte na curva do Tarzan em Zandvoort, fez uma corrida horrorosa na chuva em Montreal e outra em Vegas. Lembrou a história do Regazzoni em 74? Que o Regazzoni disse que o caráter dele não permitia pensar em título, porque o Regazzoni não focou no campeonato. E curioso notar que o Reutemann, no treino classificatório, fez a pole position, né? Ele tinha, em ritmo de classificação, o melhor carro para a prova. E em 17 voltas a corrida dele acabou, porque ele é superado pelo Nelson Piquet e não tem mais poder de reação. E o Reutemann termina a corrida em 8º lugar. O Piquet com 5º lugar vence o campeonato por 1 ponto e mesmo que houvesse um empate 49-49, o Piquet venceria o campeonato porque tinha 3 vitórias, o Reutemann 2. E aí o Reutemann se lamenta, porque percebe que perdeu a última oportunidade, talvez a única que ele teve na carreira de ser campeão mundial. E ele solta aquela frase que é histórica, que perdeu para o garoto que um dia limpara as rodas de seu carro. Porque em 74, por ocasião do GP Presidente Médici em Brasília, o Piquet foi uma espécie de faz-tudo da Brabham. Ele está morando lá, o pai dele era ministro, tinha sido ministro, estava lotado lá em Brasília, era deputado, político, alguma coisa parecida. Dr. Estácio Sotomayor. E o Nelson tinha 21 anos, era rato de oficina, tinha trabalhado na Câmara, então ele serviu
como uma espécie de faz-tudo para Brabham naquele final de semana. Trabalhou servindo sanduíche, arrumou solda, arrumou peça, levou mecânico para puteiro em Brasília e poliu as rodas dos carros do Wilson e do Carlos Reutemann. Então o Carlos, de quem na verdade o Nelson e ele tinham uma relação muito cordial, tem até fotos dos dois sorridentes. Eu acho que não era grande problema a rivalidade entre eles. O Piquet teve problemas com o Alan Jones, que o Alan Jones efetivamente jogou o Nelson 2 vezes para fora de pista, uma em Montreal 80 e outra em Zolder. Mas o Carlos não era propriamente um inimigo do Nelson, né? Agora, uma coisa estranha que eu tenho que compartilhar com vocês. O meu pai estava torcendo para o Reutemann ser campeão mundial em 81. Não sei se porque ele achava que o Piquet podia ser campeão outras vezes, mas 17 de outubro não deu não. Piquet é campeão mundial. Ah, que recordação bacana. Na última corrida com o Luciano do Vale, narrou uma prova de Fórmula 1 junto com o Reginaldo Leme pela TV Globo. E o gozado é que o Reutemann, perto de completar 40 anos, ele inicia o campeonato de 82, faz uma ótima prova em Kyalami, chega em segundo lugar, mas depois no Brasil faz uma corrida cheia de erros e acaba saindo da disputa com 20 e poucas voltas. E a surpresa vem quando, na véspera do GP dos Estados Unidos, o Reutemann anuncia que não vai mais correr, que está fora da categoria. Naquela prova da Califórnia, o Mario Andretti corre no lugar dele e depois, a partir de Zolder, quem assume a Williams número 5 é o irlandês Derek Daly, que fica no carro até o fim. E o Keck Rosberg, provando que a Williams era competitiva, ganha o Campeonato Mundial de 1982, aquela temporada que ninguém queria ser campeão mundial, que teve 11 vencedores diferentes e 16 corridas. E assim a trajetória do Reutemann se encerrou com 146 GPs disputados, 12 vitórias, a última delas, como já disse, na Bélgica em 81, no dia 17 de maio, em Zolder, 6 pole positions, 6 recordes de volta, 45 pódios, 1 vice-campeonato, 3 terceiros lugares na classificação do Mundial de Pilotos. Mas se vocês pensam que a carreira do Reutemann se encerrou, vocês estão enganados. Ele fez alguns ralis da Argentina com muito destaque, né? E a velha verve do Carlos, ela se reacendeu aos 53 anos em 1995. Por ocasião do Grande Prêmio da Argentina, uma iniciativa do Fernando Tornello, do Felipe McGough, que são personagens de proa do jornalismo e também da promoção de eventos na Argentina, são dois caras que eu respeito muito, especialmente o Fernando Tornello, que tem uma grande história como comunicador naquele país. Eles trouxeram a Ferrari 412 T2 para o Carlos Reutemann andar no circuito de Buenos Aires. Era um carro no regulamento antigo, 3,5 litros. Poxa, e era um piloto com 53 anos de idade. Era um carro já político, né? Já estava caminhando para a carreira política no Partido Justicialista, pela região de Santa Fé. E no dia da chuva, foi o sábado, um temporal de fumo de pirata, o Reutemann mandou mais que muito piloto titular da Fórmula 1. Virou um temporal, atravessando, guiando como um menino o Reutemann. E no dia seguinte, pouco antes do GP, aí sem chuva, ele anda no carro com pneu slick e é uma exibição maravilhosa. Tempos depois, ele ainda teve a oportunidade de andar na Ferrari 2004 em Fiorano, isso já com 62 anos. E nessa altura da vida, o Reutemann já era um político respeitado, ele foi de um viés mais conservador, ele foi senador, depois governador da província de Santa Fé, que é a sua província natal, e voltou a ser senador, aí depois pelo Cambiemos, que era o partido do macrismo, do antigo presidente do Boca Juniors e também da própria República da Argentina, Maurício Macri, que só teve um mandato como presidente da República. Depois do fim de sua carreira política, evidentemente que a saúde do Carlos começou a se agravar bastante e as notícias vinham através da sua filha Cora, que sempre muito ativa nas redes sociais, uma garota franco-monegasca, mas também, claro, com um coração argentino. A Cora, filha do primeiro casamento do Carlos, ela passou a ser o anjo da guarda do Loli. E aí, ela foi a portadora da notícia que nos entristeceu muito nesse dia 7 de julho de 2021. Partiu uma lenda do automobilismo argentino, talvez no panteão daquele país esteja, claro, abaixo de Juan Manuel Fangio, mas ao mesmo nível, ou talvez até mais do que José Froilán González, mais do que
Rubem Luiz de Palma, que foi piloto do Berta LR, que correu provas no Brasil, provas no exterior. A Argentina sempre teve grandes pilotos e Reutemann foi um deles. Honrou muito as cores de seu país. E dale Lole! E dale Lole! Lole, sentiremos saudades. Onde quer que você esteja, receba todo o nosso carinho, todo o nosso afeto. A Argentina é nossa rival nas pistas, no futebol, onde quer que seja. Mas o respeito pela história do Carlos como piloto de corrida é enorme. Que ninguém vence por acaso 12 grandes prêmios de Fórmula 1. Ninguém disputa por acaso um campeonato mundial. E o Carlos foi um gigante do automobilismo argentino e internacional. Espero que vocês tenham gostado muito desse TBT. E eu queria agradecer demais a todos vocês que têm se inscrito no canal. A 1000 por hora está caminhando para 4.000 inscritos. Vamos lá, vamos fazer esse número crescer cada vez mais. E toda semana a gente tem o compromisso de trazer um TBT. E dale Lole! E dale Lole! E dale Lole! Olê, olê, olê! Fiquei com raiva em 81, confesso, mas é muito legal o que a Tuerca Argentina fazia por Carlos Alberto Reutemann. Gracias por todo, Lole. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.